Olá, tudo bem? Continuando sobre pronomes relativos. Quer dizer, continuando a falar sobre pronomes e agora pronomes relativos. Pronomes relativos são aqueles que se relacionam ou se remetem a uma outra palavra. Então, eu estou explicando algo, aí aquele pronome vai retomar aquilo que eu já tinha explicado antes. Vamos ver. Veja, tem os invariáveis, que, quem. Antes usava esse sinal na bochecha. E onde. E os variáveis, o qual, que pode ser a qual ou quais, cujo e quanto. Eles variam de acordo com feminino, masculino, singular e plural. Então vamos aos exemplos. O pronome relativo que é bastante usado. É usado para pessoas, lugares, coisas. Por exemplo, a menina que vi era muito linda. Então aqui está o pronome relativo que. Ele está se referindo à menina. É como se eu fizesse assim, ó. Por exemplo. Então, tem duas frases. Eu vi a menina. E a segunda frase. A menina era muito linda. Então, eu preciso fazer essas duas frases? Não. Eu posso juntá-las. Como? Usando o pronome relativo. Então, veja que os termos estão todos aqui na frase. A menina eu já citei. A menina que vi era muito linda. Então, o pronome relativo que está retomando o assunto. Está se referindo àquele mesmo assunto. Veja outro exemplo. A casa em que moro é bonita. Então, está se referindo a um lugar. Então, a casa é bonita. A casa em que eu moro e a casa é bonita. Então, o que está se referindo à casa? Eu poderia separar. Então, veja, tem duas informações. Mas as duas informações se referem à casa. Então, eu posso juntar tudo isso numa mesma frase. Ó. Tem aqui que eu moro e que ela é bonita. Então, eu junto essas informações usando o pronome relativo que. A casa em que eu moro é bonita, certo? Outro exemplo. O pronome quem, ele só se refere a pessoas. Por exemplo. Mas é comum vir junto de uma preposição. Então, o menino a quem amo não virá. Então, esse finalzinho do verbo mostra que o pronome pessoal é eu. Então, o menino a quem eu amo quem? O menino. Entendeu?
Outro exemplo. A professora, a quem todos respeitam, é a mais velha da escola. Então, quem é que todos respeitam? A professora. Percebeu que o pronome ele vai sempre se relacionar ou se referir a alguém que eu já mencionei, ou a algo que eu já mencionei. Mas a palavra quem não é só um pronome relativo, como a gente viu antes, né? Nos pronomes interrogativos, ela também funciona como pronome interrogativo. Vai depender do contexto. Mas viu que sempre tem a preposição a junto. A quem? Aí eu percebo que é um pronome relativo. Uma sugestão é alguns que querem fazer o Enem ou prestar concurso sempre cobram essas regras gramaticais. Mas o mais importante é a comunicação. Você ler a frase e entender. O menino, quem amo, não virá. Quem? Aí você entender que eu estou me referindo àquele menino, é ele quem eu amo e é ele que não virá. Você vê as palavras e entender o significado delas dentro do contexto. Onde e aonde. Qual é a diferença? Vou dar uma sugestão para te ajudar a memorizar. Onde tem a ver com um local fixo. E aonde está relacionado a movimento. Por exemplo, esses dois são usados apenas em lugares. Algumas pessoas usam, por exemplo, então, esses dois só se referem a lugar. Por exemplo, eu não gosto de filme onde há violência. Tem a ver com lugar? Não. O ideal seria: eu não gosto de filme em que há violência. Então, em que está de acordo com a regra. Mas se a pessoa falar onde, sem estar se referindo a lugar, aí você já sabe que ela quer dizer que contém aquela informação, que está contido. Agora vamos ver a diferença de onde e aonde. A casa onde moro é nova. Então, a casa é um lugar. Então, é um lugar fixo. Eu fico ali naquele lugar. Então, eu uso onde. Mais outro exemplo. A loja aonde vai é grande. Então, eu usei aonde porque tem a ver com movimento, que está dizendo que eu vou até aquela loja. Então, eu vou usar aonde. Outro exemplo. Onde coloquei meu celular? Então, o celular, ele vai embora sozinho? Não. Eu deixei ele em algum lugar. Ele fica lá parado. Então, eu vou usar onde? Certo? Outro exemplo que tem a ver com movimento. Vou aonde você quiser.
Então, se eu estou indo, quer dizer movimento. Memoriza aí, vai guardando até explodir a cabeça. Outro exemplo. Qual? Qual pode se referir a pessoas, lugares e coisas também. E você pode usar qual ou que. Por exemplo, lembra do outro exemplo? A casa na qual eu moro é bonita. Ou eu posso usar. Tenho essas três opções, ó. Lembra? Qual significa também uma pergunta, ou então pode ser um pronome interrogativo ou um pronome relativo. Vai depender do contexto. A palavra cujo, o pronome cujo, ele flexiona no feminino e singular e plural. Mas qual é o sentido desse pronome? Qual é o significado? Tem a ver com posse. Você vai perceber que esse pronome ele vai estar entre dois substantivos. E ele vai estar lá no meio. Ou a obra de cujo autor você falou era cara. Então, tem a obra, que é um substantivo, e autor, que também é um substantivo. Então, tem lá a pintura, alguém pintou, é a pintura dele, e você me falou que aquela pintura é cara. Outro exemplo. Não gosto de pessoas cuja atitude é preconceituosa. Então, pessoas e atitude são substantivos e a palavra cuja está no meio. Então, as ações de quem? Das pessoas. Entendeu? Tem esse significado de pertencer. Quanto tem a ver com, nesse caso não é interrogativo. Nesse caso, quando ele se trata de um pronome relativo, ele vem junto de um pronome indefinido. Quando ele está junto desse pronome indefinido, é que ele se torna um pronome relativo. Então, ele está junto de tanto, todo ou tudo. Aí você percebe que a palavra quanto é um pronome relativo. Mas o significado tem a ver com quantidade. Por exemplo, tire tantas folhas quanto quiser. Um exemplo. Tem um caderno e eu vou destacar uma folha. Aí você me pede, me dá uma folha. Aí eu digo, não, ó, pegue, pode tirar quantas você quiser. Aí você está livre, pode tirar quantas folhas. Arranca tudo. Eita. Ai, ai, entendeu? O sentido tem a ver com quantidade. Outro exemplo.
Eu sei tudo quanto ele sabe. Está dizendo que eu sei a mesma quantidade de informação, mas veja a palavra tudo que está aqui junto. Então, eu sei que quanto está agindo como pronome relativo, mas o sentido é de quantidade do mesmo jeito. Eu entendi tudo, ele entendeu tudo, então estamos no mesmo nível. Quando? Tem a ver com o tempo. Ó, sábado, quando fomos. O final aqui do verbo eu sei que está se relacionado a nós. Quando nós fomos ao litoral, fez sol. Então, tem a ver com o tempo. Ó. A gente poderia separar. O sábado fez sol e sábado fomos ao litoral. Mas aí eu junto essas informações. Sábado, quando nós fomos ao litoral, fez sol. A palavra quando se referiu a esse período, né, daquele dia. Então, no dia em que a gente foi ao litoral, fez sol. Outro exemplo. Isso aconteceu ontem, quando eu trabalhava. Viu? Esse quando tem um sentido do momento, na hora, no período, num dia, sempre relacionado a tempo. Então, alguma coisa aconteceu quando eu trabalhava. O que aconteceu eu não sei porque está faltando essa informação, tá bom? E por último, graças a Deus, tudo aconteceu como planejei. Então, nesse caso não é um pronome interrogativo, é um pronome relativo, porque está relacionado ao modo, a um procedimento. Antes eu planejei e depois tudo aconteceu da mesma forma. Eu posso juntar assim, ó. Tudo aconteceu do modo como eu planejei. Entendeu? E que não está fazendo nenhuma pergunta. Certo? Acabou. Acabaram os pronomes. Acabou, já era. Tchau. E lembrando, você vai assistir esse vídeo só uma vez, você já vai memorizar tudo. Não. Você tem que praticar. E também tem que usar no seu dia a dia. Mandando mensagem, escrevendo e-mail. Vai praticando, tem que usar. Quando um amigo enviar uma mensagem, você já vai analisando para você ir memorizando e aprendendo, certo? Também responde as atividades lá no curso. Tchau!